Muito bem-vindos para mais um episódio Eu Gosto de Dinheiro, porra! E a gente traz aqui sempre convidados para falar sobre gestão, sobre liderança, sobre negócio, sobre dinheiro e muitas coisas para te ajudar a transformar a sua empresa em uma máquina de lucros. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Conheci recentemente uma palestra, começamos a conversar e aí eu trouxe ele aqui para o nosso treinamento e agora nesse bate-papo. E tem uma história muito bacana que é o Pedro Zanoni. Hoje ele é CEO da Lacoste e tem uma trajetória muito bacana. Mas dessa trajetória, tudo começou num tênis, cara. Pedro, fala para mim um pouquinho dessa trajetória, da onde que surgiu do tênis para passar por várias grandes empresas e hoje ser o CEO da Lacoste. Obrigado por me convidar a bater um papo com você. Se deu por acaso, Alex, porque se você perguntasse para mim quando eu jogava tênis, eu não queria estar sentado aqui hoje, eu queria estar jogando. Ou já aposentado, né? Porque eu já vou fazer 50, mas queria ter me aposentado como jogador de tênis. Mas eu joguei tênis desde muito pequenininho, dos 5 anos até os 19 anos, quando eu tive que parar de jogar. Quando eu parei de jogar, a única opção que eu tinha rápida para ajudar em casa, que foi por isso que eu parei de jogar, por problema financeiro, era dar aula de tênis. Então eu dei aula de tênis por 6, 7 anos. Em 2001, a Wilson, que faz os materiais esportivos, que eu usava inclusive na época, estava procurando alguém para o marketing, que entendesse um pouco do ecossistema do esporte, né? Estava muito focada no tênis na época, então conhecesse professores, atletas, os clubes, academias, material esportivo também. E aí, em 2001, foi que eu decidi fazer esse movimento, sair das quadras de tênis depois de ser ex-jogador, que eu joguei, fui um dos melhores juvenis do mundo. Foi campeão mundial juvenil. Fui campeão mundial juvenil, campeão sul-americano no mesmo ano, em 93, junto com o Guga, com o Márcio Carlson, dois catarinenses. Fiz meu primeiro ponto na ATP quando eu tinha 16 anos, então estava começando a jogar tênis profissional, estava começando a ver ali a luz no final do túnel, quando eu tive que parar de jogar com 19 anos. Passei esse tempo dando aula de tênis, até entrar no mundo corporativo era uma oportunidade de tentar fazer alguma coisa diferente, né? O tênis é um esporte de nicho, né, que está voltando agora a ganhar um pouquinho mais de escala, aí tem um novo jogador aí aparecendo, tomara que ganhe mais escala, mas eu queria testar alguma coisa, fazer alguma coisa a mais da minha vida e não só estar na quadra de tênis, né? E se deu isso em 2001, e desde então estou há mais de 24 anos aí em grandes multinacionais, marcas esportivas e de moda. Legal. Eu me conecto um pouco porque eu jogava basquete. Não cheguei a ser campeão mundial, né? Mas tinha aquele sonho de ser jogador de basquete. E até que eu peguei e falei, pô, não sou alto o suficiente, não sou bom o suficiente, é melhor eu sair. Só que de toda a minha trajetória ali infantil no basquete, eu peguei muitas coisas que eu uso até hoje no meu dia a dia, que envolve liderança, que envolve trabalho em equipe, obedecer lideranças, que é o técnico. Na sua visão, o que você traz mais hoje no seu dia a dia como CEO, líder de uma empresa com muitos funcionários, atendendo várias regiões de países diferentes da América Latina? O que você mais traz de conhecimento e de bagagem do esporte para o dia a dia no mundo corporativo? São algumas coisas. A disciplina, acho que é super importante que o esporte traz. O esporte tem um calendário, né? Você tem um momento de se preparar, um momento de competir, dormir, comer, etc. E acho que a gente é atleta corporativo, ou né, no meu caso, como executivo de multinacional, né? Então a gente tem que respeitar isso também. É lógico que é muito diferente da rotina, mas acho que são coisas que eu considero. Capacidade de se adaptar e de tomar decisão rápida no esporte, você precisa fazer isso, é uma coisa que você treina diariamente, né? Trabalho em equipe, e aí você vai falar, pô, mas você é ex-tenista, né? Como é que você trabalha em equipe sendo tenista? O tenista só performa se ele tem uma boa equipe por trás. Sozinho ele não vai fazer nada. E a mesma coisa que eu acho que acontece no mundo corporativo. O tenista precisa ter família apoiando, precisa ter preparador físico, o treinador, psicólogo em alguns casos, e é lógico que você mais vai crescendo na carreira, você vai tendo um staff maior, esses caras são os melhores do mundo, eles têm uma empresa por trás deles, apoiando e dando suporte, né? Mas é fundamental, né? Sem isso aí não tem... ninguém consegue fazer nada sozinho. Mesmo num esporte que parece ser individual, você precisa de um time por trás. Muito mais ainda no ambiente corporativo e de executivo ou de empreendedor, de empresários, né, que é o que o For Blue faz, né, que dá todo esse suporte para quem está
uma empresa que está crescendo. Então, acho que o trabalho, além dessas outras competências aí que eu mencionei, o trabalho em equipe é fundamental. Boa. A gente sempre faz uma pergunta aqui, duas, na verdade, duas dentro de uma, que é, primeiro, se você gosta de dinheiro. Bem direto. Eu adoro. Você adora dinheiro. Uhum. Você sempre gostou de dinheiro ou você teve algum momento na sua vida que você precisou ter que gostar mais do dinheiro do que antes? E se você cuidava bem do seu dinheiro ou se você aprendeu a ter que cuidar melhor do seu dinheiro? Nunca me fizeram essa pergunta, é interessante. Eu tive uma época que eu precisei muito dinheiro, né? Quando tive os problemas em casa, a gente separou, enfim, tinha que ajudar. Minha mãe foi trabalhar, ela arquiteta, ela foi dar aula de decoração e de arquitetura na Pan-Americana de Arte na época. Eu tive que parar de jogar e fui dar aula de tênis. A minha irmã parou de jogar e fui dar aula de tênis, que jogava muito bem também. A minha irmã menor, na época, podia trabalhar menor de idade, foi trabalhar em loja de shopping. Então, a gente não era milionário, mas tinha uma qualidade de vida ok, que permitia a gente viajar, continuar competindo com o apoio de alguns patrocínios. Então, eu acho que a minha ligação com o dinheiro, não sei se mais difícil ou mais importante, foi nesse momento da falta dele, o que me fez procurar para ter ele, e depois que você começa a ter ele, de como cuidar dele. Né? E a gente trabalha por dinheiro. Né? Lógico que eu gosto do que eu faço, tenho prazer no que eu faço, lidar com pessoas, lidar com grandes marcas também, mas eu trabalho por dinheiro. Boa. E a gente faz essa pergunta justamente para isso, para tentar tirar essa visão de que dinheiro é algo ruim, eu não posso gostar. Qual o problema? Dinheiro é o que vai fazer prosperar a nossa vida. Exatamente. Agora, você vai falar, você precisa de dinheiro para ser feliz? São coisas diferentes. Não e sim, né? Vai depender do que você está procurando. Mas acho que dinheiro é uma coisa importante também, não tem que ter vergonha. Acho que a nossa cultura é um pouco assim, muito diferente do americano, né? Ou de algumas outras, sei lá, o americano é o que veio na minha cabeça. Mas onde não tem problema nenhum você ter dinheiro, buscar dinheiro. E querer ir atrás. Exato. E nessa sua trajetória de 24 anos, você comentou? Você passou por grandes empresas, né? Adidas, Wilson, Reebok, ASICS. Em alguma delas, você se lembra de ter tido, a hora que você chegou, um time completamente desmotivado e que você teve que fazer alguma mudança, e qual foi essa mudança? A Puma era um bom exemplo, porque a Puma vinha de um momento muito bom de marca, e no momento que eu entrei lá, o momento de marca não era o melhor, por problemas de distribuição, de preço, linha de produtos, e eu vi um time comercial muito desmotivado. Né? Então foi um processo de definir bem os perfis que a gente precisava para aquele momento, de alinhar muito com a liderança, porque eu era diretor comercial, mas tinha a liderança do país e a liderança da região também. Qual era a expectativa, né? Porque tipo, não adianta você falar, amanhã eu quero que todos esses problemas desapareçam porque eu estou te trazendo. Não, as coisas levam um tempo. Então, acho que esse alinhamento de expectativa é super importante. A partir do momento que você tem um plano definido e alinhado com a liderança, e você tem um timeline para isso, e você compartilha com o time, e é uma coisa factível de fazer, você recupera o time muito rápido. Então, fala, pô, eu estou com um líder, eu estou com uma pessoa aqui que está entendendo o que está acontecendo naquele momento, está brigando por nós para ter as ferramentas corretas e o tempo correto para aquilo ser implementado. Né? Porque se você pode ter a estratégia correta, mas se você está com ambições ou objetivos que estão desalinhados com aquela realidade, você nunca vai atingir aquele objetivo. Então, aquela cenourinha que deveria ser o fator determinante para incentivar o time a correr atrás daquilo, acaba jogando contra. Né? Então, acho que na Puma foi um dos principais, assim, o time comercial um pouco desorganizado, porque não estava muito claro quais eram as lideranças, como é que era o papel de cada um dos canais de distribuição também, e acho que tinha uma falta de elemento de expectativa com o tempo correto para as coisas acontecerem. Consegui fazer isso com a liderança e consegui mostrar para o time que era possível seguindo alguns passos, né? Então, e aí, com o time engajado e sabendo que aquilo pode acontecer, as coisas acontecem, né? Boa. E a maioria das empresas, por onde é que você vai, né? Elas estão sempre querendo aumentar as vendas, o que é super natural, faz parte do negócio. Só que às vezes eles fazem muitas coisas atirando para tudo quanto é lado, simplesmente para tentar aumentar as vendas. E eu sei que você tem um case na sua trajetória, onde você literalmente cortou produtos, a expectativa ao cortar produtos era cair receita, mas na verdade aconteceu outra coisa. Queria que você me contasse um pouco dessa história,
por que da decisão de cortar produtos com uma expectativa de diminuir receita e o que fez, na verdade, aumentar a receita ao invés de cair? Tem que tomar cuidado com as ambições que você tem de faturamento, porque para marcas que dependem do posicionamento e do desejo de marca, é muito fácil acabar com ele. Quando você tem alguns produtos que fazem a maior parte do seu negócio, seja ele em calçados, em vestuário ou em outros segmentos também, né? Se você não cuidar deles, eles vão morrer. Se você começa a distribuir muito esses produtos, você acaba canibalizando venda. Você não soma venda porque você vende mais para todos. Tem um limite. E o limite é o consumidor, quanto que o consumidor está disposto a comprar daquele produto. Ou quanto que a situação econômica daquele país permite que o consumidor compre. Sei lá, você vende 100, posso vender 200 se eu abrir o canal de distribuição? Posso, mas eu vou ter o sell-out disso ou só vou ter o sell-in daquilo, né? A curto prazo, você pode ter um aumento de faturamento, porque você vai para a sua rede de distribuição e fala, lembra aquele produto que você estava pedindo, em vez de 50, ter 100? Tá aqui liberado para todo mundo. Então você comemora num ano e no ano seguinte você começa a resolver problema, porque quando tem canibalização, o cara que vendia 50, comprava 50 e vendia 50, começa a comprar 100 e vende 70, começa a sobrar 30. Esses 30, o que acontece? Começa a ter guerra de preço. Quando tem guerra de preço, você diminui o seu preço, em consequência, a sua margem, sua rentabilidade e o desejo daquele produto, porque o produto está disponível em todo lugar e muito mais barato, né? Então, às vezes uma decisão que, em alguns casos pode acontecer de você ter uma queda de receita, mas no caso, eu lembro que isso foi na ASICS, a gente tomou a decisão de cortar alguns produtos, a gente tinha a expectativa de que isso fosse reduzir receita, no final das contas aumentou a receita, porque melhorou a desejabilidade da marca e melhorou as margens, porque a gente tinha produto muito menos descontado e a linha de produtos foi organizada de acordo ao consumidor de cada um dos nossos clientes também. Então o consumidor no centro de tudo. Então, qual é o tipo de consumidor, o perfil do consumidor daquele tipo de produto, faixa de preço, e isso foi determinante para a gente definir a segmentação e aumento de receita e de margens. E isso conecta muito com o aprendizado que a gente teve ontem. Ontem a gente visitou a Dengo aqui com os nossos clientes e eles estavam falando da expansão deles, né? Cresceu bastante nos últimos tempos, estão com mais de 50 lojas já e já abriram para franquia, só que eles travaram o número de franquias justamente porque eles não iam conseguir garantir a qualidade para as novas franquias por conta de todo o cuidado que eles têm na produção, né? Não é qualquer produto. Eles falaram justamente isso, eu poderia crescer muito mais, poderia ter 80, 100, 200 lojas, mas eu não traria a qualidade que é tão importante e no final das contas teria sido um tiro no pé, né? Eu não sei quem você conhece de lá, mas se um dia você puder me apresentar, eu acho muito legal. Eu lembro quando eles abriram as primeiras lojas, o atendimento que eles davam, a história que eles contavam. Eu falei, como é que eles vão conseguir manter isso quando eles forem expandir? Porque uma hora vai expandir, porque estava claro, o produto era super bom, o serviço super bom. Eu não estou falando isso porque eles estavam aqui, isso é experiência própria mesmo. Mas eles conseguem, porque toda loja que eu vou, você pergunta alguma coisa, ele te conta a história do cacau, enfim, é muito legal o que eles fizeram. E acho que foi o passo certo, se eles não estavam prontos para garantir a qualidade é melhor esperar um pouquinho e se preparar antes de dar o próximo passo, né? Com certeza. E vai um pouco aí, eles não são multinacional, então tem um dono ou é capital aberto? Não, tem dono. Tem o dono. A vantagem de você ter, às vezes, né, tem prós e contras você ser uma grande multinacional ou ter um dono, né? A cabeça do dono está ali tomando a decisão. Se é uma multinacional, às vezes é difícil você convencer da necessidade ou da realidade de falar não é o momento certo de crescer tanto, né? Mas aí a responsabilidade, a capacidade de cada um do líder de poder se comunicar e mostrar isso, os prós e contras de crescer naquele momento, né? E é muito uma estratégia, né? A própria ForBlue este ano, aqui 2025, a gente decidiu mudar algumas estratégias sabendo que teria um impacto financeiro gigante para a gente nesse primeiro semestre, mas porque quando a gente olha lá para o futuro, né, daqui 3, 4 anos, o que a gente fazia no passado não vai levar a gente para lá. Então a gente literalmente parou de fazer o que a gente fazia e começou a fazer uma coisa nova sabendo esse impacto, né? Acho que faz parte das decisões estratégicas que são tão difíceis, né? Exato. A gente não gosta, a gente tem uma política muito grande aqui de não sofrer muito com as coisas, de olhar muito positivamente pelas coisas, mas eu vou te fazer uma pergunta que não é necessariamente algo negativo, mas que não sei se alguém já te fez. Mas como muita gente aqui está ouvindo a gente passa por desafios, eu quero
Quero ver o que passa pela sua cabeça. De CEO para CEO, né? Sou CEO aqui da ForBlue, você é CEO da Lacoste na América Latina. Qual é o seu maior desabafo hoje como CEO? Desabafo mesmo. Se não tivesse ninguém assistindo a gente, se tivesse ele sozinho e tivesse que falar, pelo amor de Deus, qual seria o seu maior desabafo hoje? Qual que é o seu? Entrevistado com entrevistado, né? Cara, o meu, eu vou responder então, não vou fugir não. Cara, o meu é não conseguir colocar em prática tudo que está na minha cabeça. Acho que como CEO a gente está olhando muito lá para frente e ninguém da equipe está olhando lá para frente, porque cada um tem a sua função e o CEO está no olhar estratégico. E eu não consegui tirar tudo que está na minha cabeça, isso me angustia, sabe? Tipo, caramba, como que eu faço, né? Boa. Eu não vou fugir também, mas porque eu tenho ela super clara aqui, mas tinha curiosidade também. Sempre trabalhei em multinacionais, né? E sempre morei fora, etc., mas sempre cuidando de América Latina. Né? A angústia que eu tenho é de sempre explicar o inexplicável, que é a América Latina e principalmente o Brasil. Né? Por que país tão grande, com tantas oportunidades, dinheiro é tão caro, o fluxo de caixa é complicado, as margens são mais apertadas que outras regiões, então tem sempre que explicar a parte de impostos, o custo de servir do Brasil, as ineficiências do nosso país, que fazem com que a gente não seja maior ainda. Né? Então, essa é a minha maior angústia e desabafo que eu tenho aí. E nada contra as matrizes, eu talvez estivesse no lugar deles, faria os mesmos questionamentos e as mesmas perguntas, né? Mas é constante isso, né? Sempre o Brasil e a América Latina com coisas diferentes. Lá vem o Brasil, né? Acontece sempre isso. Apesar da participação sempre importante que tem o país, é sempre um país difícil de explicar porque é um país ineficiente, infelizmente. E eles conseguem entender no final das contas? Ou na sua visão, e aí pela experiência, porque as multinacionais que você trabalhou, você reportava sempre alguém de fora, né? Eles conseguiam compreender ou te passavam uma sensação do tipo, é mais uma desculpa que o Brasil está trazendo? Eu tive alguns momentos que eu já senti que parecia uma desculpa. Eu mudei um pouco a minha forma de atuação de comunicação. Eu comecei a chamar pessoas das mesmas nacionalidades que operavam aqui no Brasil. Então, sei lá, na Adidas, chamar alguém que é um alemão que está aqui no Brasil, conta para eles, por favor, como é que a coisa funciona aqui. Para não entender que não é uma desculpa, é a conjuntura do país, né? Isso me ajudou bastante. Então, sempre que vem alguém de fora, a gente coloca economistas, coloca alguém de alguma outra marca, ou do mesmo segmento ou do outro segmento, mas que passa com as mesmas dores, para passar isso para eles, porque eu não vejo como desconfiança deles, mas eu vejo falar por que é tão diferente algumas coisas, né, do que acontece no resto do mundo, né? Então, esse é meu desabafo. Boa. E das experiências que você teve ali, você fala muito sobre times, e hoje você fala que tem uma pessoa do seu time que já trabalhou com você no passado. Quando você olha no mercado como um todo, você vê muita gente que quando assume um negócio acaba trazendo muito a equipe, né? Pô, vou demitir aqui uma galera que eu não estou curtindo e vou trazer uma equipe que eu já conheço. Por que você não fez esse caminho e por que hoje você... Qual que é a lógica por trás? Eu não acho que um time que funcionou para um projeto específico necessariamente vai funcionar para outro, porque os objetivos mudam, as expectativas mudam, e com isso as capacidades que você precisa de cada membro do seu time tem que ser diferentes para aquele momento do que a empresa espera. E eu não gosto de chegar no lugar e já trazer todo... Eu gosto de chegar no lugar, de repente tem gente melhor ou tão boa quanto as que eu trabalhei antes ali. Por que eu vou ter que desligar essa pessoa? Alguém que já está lá dentro, que conhece cultura, que conhece o dia a dia, as rotinas, pode até me ajudar no meu processo de integração, no meu processo de formação, ou nos meus objetivos futuros, né? Então, eu não gosto das coisas que copiar e colar. Eu acho que pode ter algumas situações que funcionam, deve ter vários casos aí, mas não é meu estilo. Primeiro, dá chance de eu conhecer, como eu mudei eu passei por algumas empresas, entender os profissionais que estavam lá. É lógico que em alguns momentos eu tive que tomar decisões de fazer mudanças, mas não necessariamente eu trouxe pessoas. Aconteceu algumas vezes ter uma, duas pessoas que passaram, teve o processo, acho que é aquilo que a gente precisa, mas eu acho que a competência daqueles indivíduos servem para aquele momento, que serviram naquele momento não necessariamente vão servir para o outro, ou para um outro projeto, outra marca que você vai fazer a gestão.
Uma coisa que eu sempre falo é, se eu pegar o melhor funcionário da Ambev e colocar no Google, provavelmente ele vai ser demitido em pouco tempo, né? Porque a cultura de Ambev, a cultura do Google é completamente diferente. Então, vamos Você falou outra coisa importante, a cultura, né, daquela empresa, a forma de trabalho daquela empresa, os reportes. Quer dizer, acho que tem muita coisa que varia. Acho que é importante, antes de tomar uma decisão de time, de trazer ou não trazer, entender a cultura, entender os desafios, as capacidades que você tem, digerir tudo aquilo e daí você começa a tomar decisão. Uhum. Cara, bate-papo muito legal, muito legal. Quem quiser te seguir nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Eu acho que é @PedroZanoni e o LinkedIn, acho que também, os dois, Pedro Zanoni e Pedro Zanoni. A gente vai escrever aqui também. Ah, boa. Então boa. pode ficar tranquilo que a gente vai colocar. Eu não lembro de cabeça, põe o link aí. A gente vai pôr aqui tudo certinho. Me sigam também, Alexandre Valca, siga aqui o Instagram não, o YouTube, também no podcast. Mas eu quero finalizar com uma última pergunta. Complete essa frase. Empresa boa é aquela que respeita e entende as necessidades dos seus funcionários. Funcionários, massa, né? Muitas vezes fala do dono, uma linguagem stakeholders. Não. É o funcionário. Respeita e entende a necessidade dos seus funcionários, eu acho. Acho que alimenta bem a frase sozinho vou rápido, juntos vamos longe. Né? E necessidade aí não é necessidade, não é salário, benefício, não. Ferramentas que eles precisam, iniciativas de RH que eles precisam para poderem estar engajados e poderem entregar. É lógico que tem um fim comercial em tudo isso, né? Um fim financeiro em tudo isso. Mas acho que é importante entender o momento e ter empatia com o time, né? Acho que isso faz com que todo mundo esteja engajado no final das contas em prol de um objetivo comum. Massa demais. Pedro, agradeço demais esse bate-papo. Espero que tenha valido muito a pena para quem está assistindo. Comente, compartilhe, siga a gente aqui no YouTube. Siga o Pedro também, muita coisa bacana que ele compartilha, o dia a dia dele como CEO. Mais uma vez, obrigado, agradeço muito. Tamo junto. Valeu. E até o próximo podcast. Valeu, próximo episódio. Abraço.